Fala galera, meu nome é Daniel Jacques e vocês, é claro, estão no Intelecto Nerd. Sejam bem-vindos. Chegou a hora de contar a segunda parte da história do Rio Grande do Sul e do Gaúcho. No episódio passado eu contei por que essa região foi palco de séculos de disputas entre portugueses e espanhóis. Também falei sobre a evolução do estado, a fundação de algumas de suas principais cidades, além de como e por que Porto Alegre está onde está e se tornou sua capital. Se você não viu o episódio anterior, clica no card que vai aparecer aqui em cima, assiste lá e depois volta aqui para a conclusão da história. Pois chegamos ao século XIX, e a presença da nobreza portuguesa no Brasil vai agitar os pampas. Haverá também a Guerra dos Farrapos, que sem dúvida marcaria o século em que o Brasil foi um império, além, é claro, da chegada da República. Vamos em frente então, depois da vinheta. Em 1809, um ano após a chegada da família real ao Brasil, a capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul tem seus primeiros 4 municípios: Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha. Viamão só voltaria a ser separada de Porto Alegre no final do Segundo Império, em 1880. Por volta de 1810, Porto Alegre muda mais uma vez de nome. Agora, Vila de Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre. As disputas pelas fronteiras continuavam. Em 1817, por ordem de Dom João VI, o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves conquista Montevidéu, criando a província Cisplatina. Ela corresponde praticamente ao atual território do Uruguai. Em 1821, a capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul se torna a província de São Pedro do Rio Grande do Sul. No ano seguinte, 1822, o Brasil se torna independente. E a Vila de Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre se torna a cidade de Porto Alegre. Em 1828, ainda no Primeiro Império, a Guerra Cisplatina termina com a derrota brasileira. É então criada a República Oriental do Uruguai. O nome do país é este até hoje. Isso porque, apesar de ser um dos países mais ocidentais do mundo, o Uruguai está do lado oriental do Rio da Prata. Nos anos 1830, a economia sul-riograndense era fortemente baseada no charque e para o mercado interno brasileiro. No entanto, nessa época ele era sobretaxado pelo Império Brasileiro, tornando mais interessante para as outras províncias comprar charque de fora. Para quem não sabe, o charque é uma carne salgada e seca ao sol, com o objetivo de mantê-la própria ao consumo por mais tempo. Não é rara a utilização dos termos charque, carne seca e carne de sol de outras regiões do Brasil como sinônimos. A diferença está basicamente no modo de preparação. A questão do charque é a principal razão para o início da Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha. Conhecida como Guerra Civil, ela na verdade nasce de uma disputa política entre os estancieiros e o Império. A guerra tem início no dia 20 de setembro de 1835, quando os farrapos, ou farroupilhas como eram chamados, invadem e conquistam Porto Alegre. O Império imediatamente muda a capital para Rio Grande e começam os conflitos. E é durante os próximos 10 anos, até a Paz de Ponte Verde, em 1845, que a imagem do gaúcho muda e que ele se estabelece como povo, como nação. Para o Império Brasileiro, o gaúcho naquele momento era o inimigo. Por isso, o termo se torna pejorativo, no mesmo sentido de vagabundo sem honra e sem valores do seu início. Era o homem que o Império Brasileiro tinha o dever patriótico de civilizar. Para os revoltosos, porém, a única possibilidade de sonhar com qualquer coisa era transformar o movimento numa guerra civil. Para isso, os líderes farroupilhas mudam a imagem do gaúcho, de maltrapilho para um homem de honra, peleador, capaz de tudo para defender o seu chão, sua terra e sua gente. E acabam eles mesmos assumindo esse caráter forte. Na verdade, e o que talvez muita gente não saiba, é que a revolta não começou com ideais de independência. Tirando a questão do charque, fazer parte do Império do Brasil era uma posição bastante conveniente para os líderes do movimento. Só que em 1836 ocorrem 2 fatos que ditariam os rumos do conflito. Primeiro, em junho, os imperiais retomam Porto Alegre para não mais perder. E é por isso que, em 1841, o imperador Dom Pedro II
concede à cidade o título de Leal e Valerosa Cidade de Porto Alegre, que está no seu brasão até hoje. E em setembro do mesmo ano, 1836, foi proclamada a República Rio-Grandense, em um momento de emoção depois de uma vitória improvável. Contudo, além do eufemismo e da ideia de nação ser atraente, em um conflito como esse, não era possível voltar atrás. Portanto, mesmo não sendo a ideia inicial, a independência e a República Rio-Grandense se tornam sim objetivos dos farrapos. E foi também durante a Guerra dos Farrapos que nasceram dois símbolos do Rio Grande do Sul que continuam até hoje. Primeiro, o hino. Ele surge após os farroupilhas obterem uma de suas maiores vitórias na guerra, a conquista de Rio Pardo, no dia 30 de abril de 1838. Depois da vitória, os farroupilhas perceberam que haviam capturado uma banda imperial, incluindo seu maestro, o comendador Joaquim José de Mendanha, e os imperiais acabam obrigados a compor a música do hino da República Rio-Grandense. A letra que ficou para a história, porém, foi composta depois do fim dos conflitos farroupilhas. Seu autor, Francisco Pinto da Fontoura, manteve a música do maestro Mendanha. O outro símbolo foi a bandeira da República Rio-Grandense, base da atual bandeira gaúcha. Existem muitas versões para o seu significado. A versão mais aceita diz que a faixa verde significa a Mata dos Pampas, a vermelha simboliza o ideal revolucionário e a coragem do povo, e a amarela representa as riquezas do território gaúcho. Outra versão, porém, diz que na verdade ela representaria um não ao verde e amarelo do Império Brasileiro. A Guerra dos Farrapos termina em 1845, com o fim da República Rio-Grandense e a Paz de Ponte Verde. Em contrapartida, o Império acaba com a sobretaxa do charque e incorpora os militares gaúchos ao exército brasileiro. 20 anos depois, os militares gaúchos, incluindo alguns veteranos da Guerra dos Farrapos, defenderiam o Brasil na Guerra do Paraguai. E Dom Pedro II chegaria a visitar Porto Alegre. É 1889, chegamos à República, e a província de São Pedro do Rio Grande do Sul finalmente se torna o estado do Rio Grande do Sul. A proclamação da República tem várias origens. Entre elas estão as ideias positivistas de Augusto Comte, que dominavam o exército brasileiro na época. O positivismo tem como lema a frase: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Já ouviu isso em algum lugar? Um dos maiores expoentes nacionais do positivismo foi o então advogado gaúcho Júlio de Castilhos. Ele chegou a escrever, em 1891, uma Constituição para o Rio Grande do Sul, baseado nessas ideias. No nível nacional, porém, o positivismo não vingou, e quase tudo o que restou foi a expressão ordem e progresso, até hoje na nossa bandeira nacional. No final do século XIX, o Brasil iniciaria a República Café com Leite, que basicamente dividia o poder entre as oligarquias mineira e paulista, alternando presidentes que representavam esses dois estados. Para Júlio de Castilhos, então já presidente do Rio Grande do Sul, tá tudo bem. Castilhos havia sido eleito presidente do Rio Grande do Sul em 1891 e seria substituído em 1898 por Borges de Medeiros. Borges governaria o estado praticamente sem interrupções até 1928, quando seria substituído por Getúlio Vargas. Na mesma época, o presidente do Brasil era o carioca Washington Luiz, representando a oligarquia paulista. Só que, ao invés de esperar a indicação de Minas Gerais para o seu sucessor, como mandava o acordo da República Café com Leite, ele anuncia o apoio a Júlio Prestes, um novo candidato paulista. Isto quebra o acordo e leva Antônio Carlos, então presidente de Minas Gerais, a indicar para a presidência do país o gaúcho Getúlio Vargas. Júlio Prestes vence a eleição, mas mineiros e gaúchos não aceitam e começam uma revolução. Entre 13 e 24 de outubro de 1930, Getúlio Vargas empreende uma viagem até o Rio de Janeiro, então capital do país.
a Revolução triunfa e Getúlio Vargas chega ao poder prometendo modernizar o país e uma nova Constituição democrática. A prometida Constituição não vem. E em 1932, os paulistas, derrotados em 30, se revoltam contra Getúlio. É a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Os revoltosos, porém, acabam esmagados pelo governo federal. E uma das consequências dessas disputas entre Vargas e os paulistas é o nascimento ou fortalecimento da rivalidade entre gaúchos e paulistas, ou entre gaúchos e brasileiros. Além de destacar o caráter golpista de gaúchos como Vargas, os paulistas também destacam a eterna briga gaúcha pela independência, que na verdade não tinha nada de eterno. Para melhorar, Vargas acabaria utilizando o risco de uma nova revolta paulista, entre outras ameaças, para em 1937 instituir a ditadura do Estado Novo. Mas isso já é outra história. Para fechar, 3 curiosidades sobre o gaúcho no século XX. Primeiro, como surge o movimento tradicionalista gaúcho? A origem do primeiro CTG, ou Centro de Tradições Gaúchas, vem da criação do Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, em 1947. A entidade é fundada pelo Grupo dos 8: Barbosa Lessa, Vilmar Santana, Glauco Saraiva, Flávio Krebs, Ivo Sanguinetti, Fernando Machado Vieira, Ciro Dutra e Paixão Cortes. No ano seguinte, em 24 de abril de 1948, é fundado o 35 CTG. O 35 faz referência a 1835, ano da Guerra dos Farrapos. Paixão Cortes também seria o modelo para a estátua do Laçador, que até hoje recebe os turistas que chegam em Porto Alegre pelo aeroporto. A segunda curiosidade. O Rio Grande do Sul é o estado que até hoje, por mais tempo, governou o Brasil. É claro, com Getúlio Vargas governando por 19 anos fica fácil. Mas os presidentes gaúchos foram esses: Hermes da Fonseca, João Mena Barreto, Getúlio Vargas, João Goulart, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel. Terceira curiosidade. Em meados do século XX, principalmente entre as décadas de 50 e 70, houve uma grande migração de gaúchos para outras regiões do país. E até hoje o oeste do Brasil, desde Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, tem uma grande influência e presença de gaúchos. E eu até brinco que quando pararam de subir, os gaúchos resolveram fundar uma cidade que lembrasse 2 coisas do Rio Grande do Sul: Cuiabá. É isso aí, galera. Aqui termina a história do gaúcho. Quer dizer, até aqui e nesse resumo que eu tentei fazer, né? É claro que vários fatos que eu contei ao longo dessa história poderiam gerar novos episódios. E alguns certamente eu farei mais pra frente. Espero que tenham curtido essa pequena série sobre o Rio Grande do Sul. É claro que eu tenho orgulho de ser gaúcho, mas não pretendi ser bairrista. E sim, contar a história sem paixões, de forma objetiva. E aí, ficou com alguma dúvida? Acha que faltou alguma coisa? Ou quem sabe tem alguma sugestão de assunto? Comenta aí! Não te esquece de curtir o vídeo, te inscrever no canal e compartilhar. Como eu sempre repito, essa força é muito importante. Ah, mais um detalhe. Em 1980, o Papa João Paulo II esteve em Porto Alegre. Durante a sua visita, ele disse de forma gentil: "O Papa é gaúcho." Mas tu lembra o que eu disse lá no começo do primeiro vídeo? Que o gaúcho, na verdade, era o homem natural dos Pampas? E que os Pampas são o bioma dominante por aqui, no Uruguai e em parte da Argentina, incluindo Buenos Aires? Pois é, o polonês Karol Wojtyła não era daqui. Mas o argentino Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, nasceu em Buenos Aires. E é por isso que dessa vez não tem jeito. O Papa é gaúcho. Agora sim, tchau!